Então, eu gostaria de desejar o meu boa tarde a todos, a todas e a todos que se encontram nessa sala virtual para as discussões das comunicações orais, do encontro do terceiro EPF e do quarto EP no FAGEC. Então, eu trago como discussão a pesquisa As Vozes que Ensinam em Tempos de Pandemia, da aula presencial ao ensino remoto, que é de minha autoria, professor Tiago Pereira Gomes, e da autoria da professora Sueli Cristina da Costa Oliveira. Por gentileza, colocar no modo de apresentação. Thalita, por gentileza. Pode clicar Professor, para mim, está no modo de apresentação. Tudo bem, então. Então, pode passar, por Acho que gentileza. Então, esta pesquisa, ela tem como... É porque, para mim, aqui ainda não passou o próximo slide. Para mim também não. Ótimo, obrigado. Tem como problema de estudo quais as práticas da docência desenvolvidas em tempos de isolamento social. Então, nós temos um desafio muito grande em relação ao processo educativo hoje, né? Que tem favorecido, de certa forma, a reconstrução de saberes múltiplos para o trabalho docente, principalmente no que condiz, né, com o contexto da educação básica, que, de uma certa forma, vem evidenciando os dilemas das realidades socioeducativas, considerando o atual contexto de pandemia e de isolamento social. Né? Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Nessa perspectiva, trago como objetivo, próximo slide, por favor, como objetivo central desse estudo, o slide 3, Thalita, por favor. Só clicar no slide 3, por gentileza. vai demorar um pouquinho só para passar por causa da minha internet. Tudo bem. Eu estou passando aqui, aí passa para mim, mas não está passando para vocês. Tá, então, enquanto isso, eu vou fazendo a discussão, para a gente ganhar tempo. Então, o objetivo geral deste estudo é discutir sobre a prática docente na pandemia, né, provocada pela Covid-19, considerando o cenário educativo de professores da rede municipal do estado do Piauí, que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Nessa perspectiva, nós estamos realizando essa pesquisa que ainda está em processo de construção, né? A gente já tem alguns dados preliminares. Pode passar, por gentileza. Então, esse estudo, ele tem toda uma organização, tem toda uma centralidade de discussão. Inicialmente, nós discutimos esse estudo das vozes iniciais, o trabalho docente aos desafios cotidianos, onde trazemos discussões a respeito de como é que se desenvolve o trabalho do professor e quais são os desafios que emergem no contexto da sua prática docente, né? Dentro das suas realidades cotidianas, nesse processo de isolamento social, né, provocado pela pandemia da Covid-19. Como é que estão o processo da redimensionamento das suas práticas? Trazendo também as discussões sobre o entre saberes e práticas da docência em tempos de pandemia, fazendo essa relação do que seriam os saberes e as práticas da docência, partindo das concepções dos autores como Amélia Santoro Franco, 2012, Freire, 1996, Antônio Nova, 2009, como também Oliveira Formosinho, 2012, entre outros autores que, de uma certa forma, trazem discussões importantes para essa construção. Trazemos também as vozes docentes no intercruzamento de suas práticas nos anos iniciais do ensino fundamental. Aqui trazemos as discussões, trazemos aqui as narrativas que foram realizadas com os professores, né, a partir da pesquisa, e as vozes finais, que são reflexões sobre as realidades socioeducativas no contexto pandêmico. Por gentileza, pode passar. Nessa perspectiva, nós trazemos também a metodologia desse estudo, que é uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, reflexivo e interpretativo, e utilizamos como dispositivos de produção de dados o questionário semi-estruturado, realizado a partir do aplicativo Google Forms, com os professores da rede municipal do estado do Piauí, seguido da análise compreensiva e interpretativa, na qual buscamos interpretar esses dados
de uma forma compreensiva, já vista que vamos, para alcançar esses objetivos, compreender essas realidades socioeducativas. Pode passar. Nesse contexto de discussão, de pesquisa, nós temos como resultados preliminares que as práticas docentes exercidas pelos professores nos anos iniciais do ensino fundamental foram reconstruídas, né, de certa forma, sobre uma ótica da inclusão socioeducativa, em que consideravam as singularidades de cada aluno de modo a atender às suas especificidades nesse processo de ensinar e aprender de forma remota. E aí, quando nós trazemos essa ótica da inclusão socioeducativa, nós estamos considerando o atendimento nas especificidades, de acordo com a realidade do contexto escolar, e nesse caso abarcam aí o trabalho da gestão, da família, da própria escola, dos sistemas municipais de educação, como também do ator principal nesse processo, que é o professor. Pode clicar, por gentileza. Nessa perspectiva, nós trazemos algumas pontuações relacionadas ao contexto, né, dos autores que abarcaram essa construção desta pesquisa. Né? A Amélia Santoro Franco traz aspectos importantes sobre a pedagogia prática docente, quando ela vai pontuar e classificar o que seriam essas práticas da docência, como prática educativa, prática pedagógica e prática docente. A Selma Garrido Pimenta vai falar sobre o processo da formação de professores, quando relaciona a identidade e os saberes da docência como um fator importante para a construção desses saberes pedagógicos e dessas práticas, trazendo contribuições a respeito da docência, principalmente no contexto da universidade, que está também relacionada às concepções de Veiga, né, sobre a prática pedagógica do professor de didática, de Veiras Adam, sobre o conceito de prática pedagógica e o professor de matemática, mas também traz contribuições importantes em relação ao processo de formação inicial, de formação continuada e como são desenvolvidas essas práticas no atual contexto de desafio. Então, aqui eu agradeço a oportunidade de divulgação dessa pesquisa que está em processo e estou à disposição para possíveis esclarecimentos, questionamentos e debates. Obrigado. Muito bem, Tiago, gostei demais. Assim, desde quando eu vi, né, o título, né, que é as vozes, né, que ensina em tempos de pandemia, que até porque esses ensinos, né, tiveram quando eu falo ensino, foram os ensinamentos que estamos tendo, né, durante a pandemia. Essas reinvenções que eu achei assim que foi bem pertinente, porque estamos no ensino presencial e ensino remoto. E aí agora nessa volta, né, do ensino presencial, os que optaram, né, tivemos realmente dificuldades, ainda temos, né, mas assim, estamos aí, né, aprendendo a cada dia, e em tempo de pandemia essas readaptações elas são necessárias, né, o ensinar, né, as metodologias que estão sendo adotadas para que não prejudique o aprendizado do aluno, né, do discente, no caso. Então, essas vozes faz justamente jus ao seu título, né, nessa modalidade presencial e remota, porque temos que se adaptar nas duas modalidades, tanto na presencial como remoto, porque antes era só presencial, né? Então, achei bastante pertinente o título, né, do seu trabalho e da Sueli, quero aqui parabenizar. E é isso, né? Estamos aí na luta e continuemos na luta que está dando tudo certo. Então, essas vozes realmente eu achei bem, assim, forte, vamos dizer, né? E relevante, né? As vozes que ensinam em tempos de pandemia. Então, parabéns, gostei demais. Estamos aí, tá bom? Obrigado. Parabéns, professor Tiago. Vamos para a próxima apresentação. Mas antes, a Emanuele tem uma dúvida. Ela perguntou se ela precisa enviar o slide para a gente. E não, Emanuele, não precisa. Se você se sentir à vontade de compartilhar a sua tela, pode ficar à vontade, pode compartilhar. Mas caso precise de ajuda, pode entrar em contato conosco.
Emanuele, Emanuele, Emanuele. Só um momento, eu estou tentando aqui compartilhar pelo notebook, para não interferir aqui no telefone, tá bom? Tá bem, tem problema não, pode ficar à vontade, tá bom? Confirme para mim se vocês conseguem ver. Sim, sim. Está em forma de apresentação? Ah, não, né? Está? Está não. Não, Você pode não, tentar está não, está compartilhar, não. Tenta compartilhar, não, não mas pela consigo. guia. Pela janela não está dando certo. Eu também tentei pela janela, não deu certo. Mas assim, vocês conseguem ver? Dá Sim, para ler, não. Como seria pela guia? pela guia, tem uma guia, uma janela e a tela inteira. Aí, no caso, seria uma guia. Isso. Eita. Só um momentinho, um minutinho. Gente, não aparece essa opção para mim de guia, só aparece uma janela ou a tela inteira. Já Todos clicou estamos. em F5 F5, para entrar no modo de apresentação. o meu já está. Para mim já aparece no modo de apresentação, aí para vocês não está aparecendo. Você pode enviar para o professor Gabriel, que ele envia para mim. Eu tento aqui para ver se dá certo. Isso. Vou disponibilizar aqui meu contato, tá bom? No chat. Pronto, agora deu. Pronto. Coloquei aqui a tela inteira. Gente, boa tarde, eu sou a Emanuele. O tema do meu trabalho é as salas de AEE como suporte no processo de ensino-aprendizagem, uma análise bibliográfica a partir de diferentes enfoques. Quem desenvolveu esse trabalho comigo foi a professora Eugênia.
Nós somos professoras da Rede Municipal de Ensino da cidade de Luiz Correia, no estado do Piauí, certo? Então, gente, antes de iniciarmos, né, eu gostaria de trazer uma reflexão e falar para vocês que a educação é um direito de todos, né? Segundo a nossa Constituição. E ao longo dos tempos, a educação ela vem se moldando para encontrar caminhos, né, que supram as necessidades dos educandos. E nesse cenário, a educação especial, ela também vem conquistando o seu espaço, né? Ela faz parte de todo um território de lutas e de conquistas também. Vem quebrando paradigmas com grandes avanços e nós também percebemos todo esse contexto histórico da educação especial. Então, não se pode afirmar não se pode falar em educação especial se não falar em inclusão antes, né? Porém, no campo educacional, tem muitas práticas que buscam realmente essa inclusão, né? Essa realidade. Então, como problema do nosso trabalho, nós colocamos quais as contribuições das salas de AEE à eficácia do processo de construção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades motoras, psíquicas e afetivas em crianças com deficiência, e afetivas, no caso, em crianças com deficiência. Então, nós podemos citar a questão do atendimento educacional especializado. Apareceu para vocês agora, né, o problema. Então, nós podemos citar que o atendimento educacional especializado, ele nos despertou, né, nos despertou, assim, a curiosidade em saber como é o funcionamento desse trabalho pedagógico, né, e por isso nós partimos dessa problematização. Como é que funciona essas salas de AE, né, quais as contribuições que eles trazem para o desenvolvimento das crianças. Então, como objetivo geral do nosso trabalho, nós objetivamos analisar as contribuições das salas de AE, a eficácia do processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades motoras, psíquicas e afetivas em crianças com deficiência. E objetivos específicos foi caracterizar, né, essas práticas desenvolvidas na sala de AE, a eficácia do processo de construção também, e o desenvolvimento dessas habilidades, descrever esses impactos e essas práticas desenvolvidas em salas de aula e identificar os fundamentos teóricos metodológicos presentes nas práticas desenvolvidas na sala de AE também durante esse processo de construção e desenvolvimento de habilidades motoras, psíquicas e afetivas dessas crianças com deficiência. O nosso tipo de estudo, né, abordagem foi o estudo bibliográfico, de abordagem qualitativa, né? Esse tipo de abordagem bibliográfica descritiva, segundo o Gil, ele cita que é desenvolvida com base em material já elaborado. Então, para isso, nós usamos os autores, a Maria Tereza Montoan, que é considerada uma das maiores defensoras da educação inclusiva no Brasil. Estudamos também Romeu Sasaki, a Rosalba Garcia, a Elazabel Frias, a Vera Alves e a Laurence Bagin na parte da metodologia, né? Que apresentam vastos estudos na área da pessoa com deficiência. E alguns documentos oficiais também citados, que foram a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, e com a nossa Constituição Federal, mais precisamente no artigo 205. Então, eles tratam da educação especial dentro de um contexto histórico, né? É interessante porque eles abordam essas mudanças que ocorreram na educação especial, né? E a legislação que que garantem todo esse processo de desenvolvimento, de crescimento, de mudança na educação especial e as orientações norteadoras para um trabalho com as crianças com deficiência, né? Esse trabalho propriamente dito, trabalho pedagógico. Então, a nossa análise ela está fundamentada em Bardeen, né, a partir das leituras desses materiais,
que estão dispostos na Cielo, no Google Acadêmico, em artigos, né, nos documentos oficiais da educação especial. E em alguns textos nós usamos os descritores educação inclusiva, o AEE, a inclusão social, a construção do conhecimento e o processo de ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência. E como documentos oficiais, nós citamos a LDB e a Constituição Federal. Então, não tem como falar em educação especial se não falar em inclusão. Então, nós colocamos aqui os dois principais autores, né, que tratam a educação especial diante da sua vida inteira de pesquisas, são nomes que trabalham nessa temática propriamente dita, são referências, e o Sasaki, ele diz que a inclusão trata-se de um processo de mudança do sistema social comum para acolher a diversidade humana. Então, esse conceito ele vai muito além quando nós percebemos que o seu objetivo principal é fomentar a existência de instituições integradoras entre aspas, né, que visem fazer a prática pedagógica contribuir com todo o processo de desenvolvimento do educando, desenvolver as habilidades intelectuais, as habilidades motoras, afetivas, né, visando essa formação integral do educando. E nós presenciamos, na realidade, hoje em dia, uma constante mudança, né, nesses paradigmas da educação brasileira, e vem evidenciando, a partir dessas novas exigências da sociedade, uma busca realmente em transformar esse cenário para atender os anseios dos nossos educandos em relação às diferenças, né, e à diversidade existente. E também Mantoan cita a inclusão, portanto, implica em mudança desse atual paradigma educacional para que se encaixe no mapa da educação escolar que estamos retratando. Então, segundo ela passa assim uma releitura baseada no conhecimento, que é a matéria-prima da educação escolar, né? Então, esse novo contexto social, a educação é um processo dinâmico que vem gradativamente exigindo uma estrutura educacional que englobe e que valorize essas diferenças, né? Como a nossa própria Constituição Federal cita, que a educação é um direito de todos, é o dever do Estado, né? Que é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e visa o quê? O desenvolvimento total da criança e prima por práticas em que o indivíduo esteja preparado, né, para o mercado de trabalho. Então, pensando nisso, nós podemos dizer que os sistemas educacionais, eles devem primar também por práticas docentes, né, que visem o pleno desenvolvimento dessas crianças com deficiência, né, possibilitando, então, exercer livremente o seu papel como cidadão na sociedade, né? Em meio em todas essas buscas, né, na questão do campo da educação especial, nós temos o AEE. E o AEE, que é o atendimento educacional especializado, ele vem se redesenhando, né? A priori, a educação especial era só as classes especiais destinadas para pessoas com deficiência, né? E isso impossibilitava a interação dessas crianças ou desses educandos com outras formas de aprender, né? Como é proposto na sala regular. Então, essa postura foi se modificando e um dos principais objetivos era promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de idade ou qualquer outro tipo de discriminação. Então, um pouco mais à frente com isso, veio a LDB, né? A LDB 9394/93, onde diz que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação,
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Então, seguindo essa lógica, surgiram então os documentos, os pareceres, as diretrizes, as políticas públicas foram elaboradas, né, para que os alunos fossem matriculados nas salas regulares. Então, Mantoan também diz que a escola ela precisa se reinventar, não somente incluir esses estudantes, mas formar sujeitos em sua plenitude. E assim ela estará também nós estaremos formando uma situação, uma sociedade justa, né, propriamente dita. Com isso, o AEE especificamente, ele deve garantir essa igualdade, né, com todas as condições, a participação e principalmente a permanência desses alunos com deficiência na escola. Então, deve haver uma grande parceria entre os profissionais, tanto o profissional especializado, né, que está lá na sala de recursos multifuncional, como o profissional na sala de aula regular. Então, eles devem analisar essas possíveis barreiras, impedindo a aprendizagem, permitindo, né, com que a criança tenha aprendizagem, se desenvolva de verdade, né? Então, o AE, ele identifica, ele elabora, ele organiza esses recursos pedagógicos para justamente eliminar as barreiras a esses alunos, né? Que deve considerar essas necessidades específicas, e esse é um ponto que eu gostaria muito de frisar, né? Porque cada aluno, ele possui a sua especificidade, né? E deve ser valorizado sempre. Então, essas necessidades específicas de cada educando devem ser levadas em consideração. Então, o AE, ele vem, né, vimos aqui em nossos textos que ele complementa e ele suplementa a formação dos indivíduos, né, dos alunos, com vistas na questão da autonomia e da independência, tanto na escola como fora da escola. Na questão de como assim complementar, a criança que está na sala regular, ele vai ter um alcance melhor, um resultado melhor se ele tiver esse apoio do profissional do atendimento educacional especializado, né? Lembrando que o público do AEE são as crianças com deficiência, são as altas habilidades, a superdotação. Então, a parte do atendimento em que suplementa são para esses alunos de altas habilidades e superdotação, porque às vezes eles se sentem desestimulados em todo esse processo, né? O AE, ele não funciona como um reforço, né? Dentro do atendimento são disponibilizadas oportunidades para que as crianças se desenvolvam em suas especificidades, certo? Então, o professor que trabalha na sala regular deve analisar estratégias para garantir esse desenvolvimento. E o profissional especializado do AE, ele precisa ter essa qualificação. Lembrando que o AE, ele é um serviço que vai ser oferecido, né? As pessoas confundem o AEE com as salas multifuncionais. Na realidade, é um serviço que é realizado nessas salas multifuncionais e fazem parte desse âmbito. Então, as salas, elas vão servir somente de apoio, né, para o desenvolvimento desse serviço. Os alunos têm oportunidade de se desenvolverem usando esses materiais específicos disponibilizados nas salas de AEE. Certo? O AE, ele ocorre em períodos específicos das instituições, né, geralmente nos contraturnos dos educandos, e com horários e dias específicos contemplados no PPP da escola, que é outro ponto importante. Então, deve constar no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, todas as demandas, a identificação, a missão, tudo que está acontecendo. É o mesmo que eu dizer, o professor Maico vai lá na escola em que eu trabalho, pede o PPP da escola para ver, então esse PPP, ele precisa estar como um espelho, né, de toda a organização da escola. Não precisa ele estar vivenciando as práticas na escola para saber o que acontece. O PPP, ele deve estar contemplando tudo isso. Então, a pessoa ter capaz de identificar tudo que está sendo desenvolvido. Então, eles precisam respeitar as necessidades dos educandos. E por isso, elaborar, executar, né, orientar e estabelecer essa articulação entre os profissionais. O profissional do AE sozinho, ele não consegue desenvolver.
né, a sua prática. É necessário também que tenha toda uma parceria com os demais docentes. E assim, se todo mundo olhar a diversidade, as diferenças, né, todo esse processo de sociedade, uma sociedade respeitosa, vamos dizer assim, é uma sociedade que aceite, quando olhamos para a educação especial nesses processos, todo mundo ganha, né? Toda a sociedade consegue se desenvolver e ter benefícios com tudo isso. Então, é notório observar que as salas do AE, elas possuem um papel fundamental e importante, né, em todo esse processo. A inclusão é o direito de todos, né? Cada pessoa, para que aconteça de fato, né, é necessário haver uma mudança da sociedade e dos sistemas de ensino, quando a gente observa a questão da como é feita essa avaliação desse processo, como é feito, como é que são organizadas essas aulas, né? Como é que são organizadas essas salas regulares. Então, há um caminho muito grande ainda para se evoluir, né? E uma educação que realmente faça sentido para a sociedade. Aí aqui Mantoan afirma que cabe à escola encontrar respostas educativas para as necessidades de seus alunos e exigir dela uma transformação. Então, estamos em fase de transformação, já lutamos bastante, né? Travamos algumas lutas e estamos conseguindo desenvolver esse espaço de sensibilidade, né? De acessibilidade na educação. E aqui, a sala de aula regular e a sala do AEE, eles devem manter esse vínculo, né, de trabalho mútuo. Aí nós trouxemos aqui a citação de Frias, quando ele diz: a atuação do professor deve visar a potencialização do desenvolvimento cognitivo, emocional, social e psicomotor nas relações sociais, nas adaptações organizativas e no desenvolvimento emocional. E isso tudo só pode acontecer em parceria com a família. Então, a família deve estar envolvida em todo esse processo. Então, constitui-se as salas de AE, elas apresentam um trabalho relevante no âmbito da educação especial, né? E toda essa efetivação da inclusão está acontecendo aos poucos, né? Fomentando a capacidade de desenvolver a autonomia desses alunos e, assim, nós garantirmos e nos adaptarmos a essas situações desafiadoras de todo esse processo. Eu gostaria de finalizar minha fala falando o seguinte: que sonha-se com uma educação que valoriza realmente as singularidades dos sujeitos e que as nossas práticas elas sejam para objetivar, né, e desenvolver práticas baseadas na realidade dos nossos educandos, que a gente tem que levar em consideração. Tá bom, gente? Obrigada e perdão aí por qualquer coisa. Muito bem, Emanuele, gostei demais do seu trabalho. É você e a Eugênia, não é isso? E assim, eu achei bastante pertinente, porque você fala no AEE, né, nesse atendimento educacional especializado. Eu gosto até de trabalhar também na perspectiva da inclusão, acho que você já ouviu falar. Exclusão, separação e integração, né? Então, essa inclusão, como você fala, ela é bastante pertinente, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, porque a gente quer que todos realmente façam parte da educação, direitos iguais, né? Então, esses diferentes enfoques, eles vêm justamente para isso, né? Para ter realmente esse ensino-aprendizagem desses alunos com as necessidades especiais, né? Com suas deficiências, como você coloca. E esse atendimento é importante, sim, dentro da escola e onde deveria ter, né? Em todos os ambientes, seja escolar ou em outro lugar, né? Então, parabéns mais uma vez. Eu só tenho a agradecer sua participação também aqui, né? Fazer parte deste evento. Você está de parabéns, você e a Eugênia. Raquel. Michel, a Raquel parece que a internet dela tá boa, que ela saiu, né? Ela fica só caindo. Mas eu posso apresentar. Pode? Olha aqui. Pois Posso ótimo. sim. Thalita, ela voltou. Pronto, ela voltou.
A Raquel voltou. Pode, eu mandei o último slide agora, pode apresentar para ela. A Laurilene me mandou. Que é o slide da Raquel. Certo, vou apresentar. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando deste evento, na ocasião poder apresentar um resumo deste artigo que é de grande significância para os dias atuais, né? Ele foi elaborado por mim, Raquel Conceição dos Santos, por Fabiana Luiza e também com a orientação da professora mestra e também doutoranda em educação pela UFP, a professora Laurilene Lopes. Então, o nosso trabalho ele tem como tema desafios e complexidade da prática docente no processo de ensino e aprendizagem no período remoto. Só voltando um pouquinho, eu sou graduanda do curso de Pedagogia na UEMA, pela UEMA, Campus Caxias, né? Então, vamos lá. Pode passar, professora, o próximo slide. Aliás, Thalita. Então, aqui nós temos o problema do nosso artigo, que é o seguinte: diante dos desafios e a complexidade do ensino remoto, o processo de ensino e aprendizagem está sendo significativo? Que tipo de estudantes estão sendo formados? Essa problemática surgiu exatamente pela inquietação ao chegar aos nossos ouvidos, ao observarmos também alguns alunos até das nossas famílias que estavam recebendo atividades de professores, porém sem nenhuma orientação. Já queremos, aliás, esclarecer que não estamos negligenciando, nem muito menos querendo ofender os professores. Não, isso se trata de uma exceção de professores que durante o período remoto estão utilizando-se desse contexto como subterfúgio para não desenvolverem um ensino ou uma prática de qualidade, que gere, de fato, o conhecimento, né, ao aluno. Então, diante disso, surgiu essas inquietações. Será que essas práticas, as metodologias utilizadas pelo professor, a forma como eles estão desenvolvendo as suas aulas, estão sendo eficazes? Será que, de fato, os alunos estão aprendendo? Que tipo de estudantes estão sendo formados, né? E aí, a gente, ao observar, percebemos o quê? Os professores, quando realizavam alguma chamada pelo Google Meet, só se apresentavam de forma bem rápida, explanavam bem rápido o conteúdo e já passavam logo uma atividade. Quando não, o que a gente mais observou foi a questão mesmo de mensagens pelo WhatsApp, com atividades, e ali uma pouca descrição, bem simples do conteúdo, o aluno tinha que se virar por si só, não dizendo que o aluno ele não tem que fazer a sua parte, ele tem que fazer, mas o professor, ele é o responsável por essa mediação, ele tem que fazer essa mediação entre o aluno e o conhecimento. Então, deixava a mercê, olha, aqui está a atividade, o prazo para ser entregue é até esse dia, porque isso vai valer uma nota. E aí, exatamente, chega-se a uma das problemáticas, né? Como que eu vou avaliar esse aluno? Eu estou avaliando por esta nota. Se ele tirou uma boa nota, é porque ele aprendeu. Então, tá aqui, vou colocar no diário, para evitar com que ele ocorra a repetência, né? Mas o que a gente vê, o que a gente pôde observar durante essas pesquisas, mas lá no finalzinho eu vou falar mais sobre isso, é que geralmente a aprendizagem não está acontecendo. Pode passar o slide, por favor. E aí nós temos os objetivos, que é exatamente discutir sobre a vulnerabilidade do ensino remoto, no que diz respeito à significância da prática docente no processo de ensino e aprendizagem. Como já expliquei, pode passar.
E aí nós temos a nossa metodologia utilizada, que foi uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, fundamentada aí nas pesquisas dos seguintes teóricos. Trouxemos Tardif, que fala muito sobre os saberes docentes, que o professor, como profissional, deve ter, deve desenvolver, ele deve, de fato, destrinchar dentro da sala de aula para que o aprendizado e o ensino seja gerado. Trouxemos também o Ibânio, que também vai fazer análises aí sobre a prática docente, esses teóricos contemporâneos que trazem e que trouxeram e trazem grandes contribuições para a área da educação. Nós também trouxemos Penteado e Costa, atuais, eles tratam aí exatamente sobre os desafios do ensino remoto, e Esteve também entra nesse grupo, e não poderia deixar de fora Paulo Freire, né? Ele que tem esse olhar aí libertador, esse olhar da pedagogia crítica, que exatamente fala o seguinte, que foi exatamente baseado nesses autores e nos estudos de Paulo Freire, principalmente, quando ele diz que o professor ele tem que incentivar a criticidade no aluno. Como é que eu ensino se a criticidade não é gerada no aluno, se ele não se torna um aluno crítico, se ele não se questiona sobre a sua realidade, sobre as coisas que estão à sua volta, sobre o porquê de se ter chegado àquela conclusão ou aquele resultado final. Então, isso é para ser desenvolvido tanto no professor como no aluno, né? E o professor, ele também precisa ter essa consciência de que a aprendizagem é inacabada. Na realidade, o ensino, ele é inacabado. Ele precisa estar constantemente em busca de estar aprendendo, de estar estudando, porque Paulo Freire até diz na pedagogia da autonomia, como é que eu vou ensinar se eu não sei? Então, o professor, diante do período remoto, é uma realidade totalmente diferente. Se antes já havia vários desafios no período remoto, esses desafios eles foram intensificados, né? Então, o que se fazer? Manter a mesma metodologia, a mesma forma de ensino, ou eu posso melhorar, eu posso modificar, o que eu posso fazer? Para isso, precisa-se que o professor ele tenha esse olhar crítico da realidade, ele seja reflexivo e ele queira ir em busca de novas metodologias, né, de novas formas de ensino a fim de que o aluno seja alcançado. E aí entra a questão da competência profissional. O professor, ele precisa desenvolver essa competência profissional, como é pregado por Paulo Freire. Pode passar. E aí nós temos os resultados. Olha, o professor deixar de aperfeiçoar e reorganizar sua prática pedagógica oferece uma aprendizagem fragilizada e falsificada, que atrofia o aluno, incapacitando-o de pensar, formar, criar e construir, caracterizando assim uma aprendizagem robotizada e decodificadora, né? Fazemos menção aqui da pedagogia tecnicista, como também tradicional, né, onde os professores, não dizendo também que essas tendências elas não foram importantes, pelo contrário, elas fazem parte da história da educação e é por meio delas que outras tendências foram geradas, mas é aquela questão, olhando para o contexto atual, eu posso manter um ensino tecnicista, aonde eu só digo, olha, isso aqui, você tem que fazer isso, me entregar nesse prazo. Será que de fato o aluno aprendeu, ele decodificou, ele fez uma pesquisa relapsa, sem estar compreendendo, mas precisa entregar no prazo? E aí, como é que entra? Eu sei que tem outros viés também, entre a questão da família, entre a questão do próprio aluno, mas a nossa abordagem aqui é sobre mesmo a questão da prática do professor, né? E aí, a gente traz uma breve citação de Paulo Freire, quando ele diz: esse ensino deforma a necessária criatividade do educando e do educador, porque o professor, quando não questionado, ele não vai em busca de se aperfeiçoar, de aperfeiçoar a sua prática, porque na sala de aula ele tem alunos que não estão refletindo sobre o que está sendo ensinado, que não entendem, que não compreendem, logo eles se calam e se
se eles se calam, o professor logo ele não vai ter aquela pressão ou aquele incentivo de ir atrás de aperfeiçoar, né, a sua prática, de ir atrás de argumentos, de exatamente melhorar o seu ensino. Como também o aluno, ele não vai ser desenvolvido nele a questão, né, da criatividade, a questão mesmo, como já falei, de ser um aluno crítico, dentre várias outras coisas. De fato, é um ensino fragmentado e uma aprendizagem fragilizada e falsificada, é uma pseudo-aprendizagem, né? Então, vamos para o próximo slide. As considerações finais. O professor é um dos atores mais importantes no processo educativo. O mesmo facilita ao educando o caminho para a aquisição do conhecimento. Dessa forma, é necessário que o docente entenda que ensinar não é transmitir conhecimento ou transferir conhecimento, mas é promover, por meio da mediação e interação com o educando, as possibilidades que o estimulem à construção do saber. E aqui nós encerramos a nossa apresentação, trazendo essa reflexão com o objetivo de termos professores reflexivos que desejem melhorar a sua prática, mesmo diante das mais diversas circunstâncias. Dentre elas, no quesito atual, nós temos agora a pandemia. Então, diante dessa situação, o professor ele não pode se acomodar, ele não pode se estar alheio a essa situação, porque se ele se mostra alheio a isso, se ele exerce uma prática docente de qualquer forma, logo teremos alunos com aprendizagem fragilizada, mais à frente pode ocorrer certas repetências, como também a própria evasão escolar, e com certeza alunos irreflexivos, né, que simplesmente não conseguem nem fazer uma produção textual, dentre outras coisas, exatamente por não ter sido gerado ou desenvolvido nele essa questão da criticidade, né? Então, que essa exatamente é uma análise em relação a essa minoria, porque já quero aqui enaltecer os professores que, mesmo diante da pandemia, aproveitaram o momento e não descansaram, assim, né? Realmente deram o seu melhor, ressignificaram a sua prática, inovaram, não desistiram. Parabéns. Para estes, como foi o trabalho direcionado, o nosso lamento, né? E desejamos que isso seja mudado, que tenhamos professores reflexivos, uma escola reflexiva e alunos, consequentemente, reflexivos. E aqui nós agora apresentamos algumas referências do nosso artigo, tem várias outras, somente algumas para fundamentação, ok? Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Agradecemos, aliás, em nome da Fabiana e da professora Laurilene, que nos orientou. Muito obrigada. Parabéns, Raquel. Parabéns, professora Laurilene. E, assim, seu trabalho, ele é ótimo. E, assim, eu percebi quando você fala na avaliação, né, porque realmente tem vários métodos, né, de avaliar, não é simplesmente uma nota, né? Então, temos diversas formas de avaliar o discente, no caso, o aluno, né? Não somente uma prova que vai dizer o desenvolvimento dele, né, na aprendizagem. Parabéns também a Fabiana, Raquel e a Laurilene, a professora Laurilene. Então, esses desafios, né, na complexidade foi bastante pertinente, até por conta da prática docente, né, nesse processo do período remoto. Então, o Libânio, gostei muito quando cita Libânio, que ele trabalha muito com a prática educativa. No meu TCC também trabalhei bastante com o Libânio, né, que essa prática educativa com intencionalidade. Quando você falou de Freire, que ele não poderia faltar também, né, nessa pedagogia, eu lembrei da pedagogia da autonomia, crítica, transformadora, né, também, e criando possibilidades de aprendizagem. Então, no tradicional, realmente, o professor era o centro, né, das atenções, o professor era tudo, mas hoje em dia temos que pensar também nos alunos. Então, foi bastante pertinente, gostei muito do trabalho de vocês, parabéns.
Obrigada. Vamos lá. Ainda temos 2 trabalhos para serem apresentados. Professora Laurilene, você vai apresentar logo ou está na outra sala? Porque falta o meu e o seu. Posso apresentar, terminou lá. Eu acompanhei as Terminou? meninas, aí eu fiquei aqui, viu? Pronto, pois você pode apresentar e logo em seguida eu apresento. Certo, vamos lá. Deixa eu olhar aqui que meu computador é meio bagunçado. Então, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar a Raquel, né, minha aluna. Eu lancei o desafio, Michel. Lancei o desafio na sala. Eu disse, vocês estão aqui é para aprender, então nós vamos aprender juntos. E em várias outras salas tem alunos daqui da UEMA de Caxias, né? Alunos que estão iniciando, né? Mas a gente já vê o interesse, né? Aprofundando os estudos, isso aí que é importante. Temos que ajudar os outros também a crescer, né? Então, parabenizar a Raquel aqui pela discussão dela. Então, meu trabalho é falando sobre o reorganizar do trabalho pedagógico no contexto pandêmico, né? Quem não me conhece, sou a professora Laurilene, né? Sou doutoranda em educação aqui pela UFP, orientando da professora Neide, né? E temos a Virlane, que também é uma mestranda também do PPGED, e a Marlene, que é uma acadêmica. Então, esse trabalho surgiu porque eu sou coordenadora pedagógica, né? Então, quantas coisas eu tive que fazer durante esse período pandêmico para dar um direcionamento na escola. Então, esse trabalho é mais uma voz, como o Tiago gosta de dizer, falando sobre o trabalho que muitos não viram, mas que fez toda a diferença nesse contexto de pandemia, né? Então, o nosso trabalho é falando do que nós tivemos que fazer para reorganizar o trabalho docente. Então, nós temos como problema, né, quais os desafios enfrentados pelos professores e comunidade escolar na reorganização do trabalho pedagógico. Nós sabemos que nós saímos de um sistema, de uma forma de ensino e mergulhamos em uma outra totalmente desconhecida. Então, não foi fácil essa transição. Até hoje, nós ainda sofremos os resquícios dela, né? Então, nós temos como objetivo refletir sobre os desafios do desenvolvimento do trabalho pedagógico em contextos pandêmicos, né? Nós trazemos a nossa metodologia, que é a pesquisa qualitativa, com abordagem qualitativa do tipo bibliográfica e descritiva, que para a Gil, né, é como um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, que, segundo o mesmo autor, tem como objetivo fundamental descobrir resposta para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos, né? E trabalhamos também como para ter acesso aos dados, nós trabalhamos com uma entrevista, né, que é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano, né? E quais foram os resultados que nós tínhamos? Primeiro, nós vamos entender aqui um pouquinho do contexto. Quando nós vamos observar aqui, que nós ouvimos as pessoas por meio da entrevista, nós vamos observar o discurso, né, a fala dos professores em termos de tudo que tiveram que repensar em termos das suas práticas, né? E dentro do contexto do trabalho da escola não foi diferente, porque os professores esperam, tanto da coordenação quanto da gestão da escola, um direcionamento para tudo aquilo que vai acontecer. Então, nós sentamos para discutir, mas nós precisamos ter uma visão muito clara de para onde nós precisamos ir, conhecer muito bem a comunidade que nós trabalhamos para ver as possibilidades das estratégias que vamos utilizar. E isso é algo assim que nos move, nos mexe, nos inquieta, porque a gente descobriu, né? Nós achávamos que todo mundo tinha, como disse a professora Elisângela Fernandes pela manhã, todo mundo tinha, por exemplo, um celular. Na pandemia, nós descobrimos que isso não é verdade. Nós achávamos que todo mundo tinha acesso às tecnologias. Durante a pandemia, nós descobrimos que isso não é verdade. Então, tal que nós tivemos que dividir pessoas para atender via Meet
outras via WhatsApp, outras com Xerox, porque nós não tínhamos todo mundo no mesmo patamar. E aí se acendeu, né, se tornou mais evidente as desigualdades sociais, tanto política como social, como econômica, dentro desse contexto, né? E o que que nós, enquanto escola, enquanto comunidade, precisamos fazer para que nós pudéssemos atingir a todos esses alunos? Então, a escola foi atrás de estratégia, né? A escola e seu corpo docente foram atrás de estratégia para atender os alunos. Primeiro, essa pesquisa acontece numa escola da rede municipal de ensino de Caxias, que se situa na periferia, aí já começa o grande desafio, porque a gente sabe que quem está na sede, propriamente no centro, localizado nas proximidades do centro, o acesso à internet é muito mais acontece com mais facilidade. E quando nós estamos nas extremidades da cidade, a situação é bem mais complicada. Principalmente nessa comunidade que ela é mais rural do que urbana, apesar de se inserir no contexto urbano. Não tem os mesmos mecanismos que deveria ter, por exemplo, um bairro que está mais próximo do centro. Então, nós começamos a fazer, né, várias situações. Primeiro, criar os ambientes virtuais para nós podermos utilizar. E aí nós descobrimos a plataforma do Meet, descobrimos por quê. Ela já estava disponível via os e-mails, mas descobrimos porque nós não sabíamos. Ela estava, mas não era do nosso conhecimento. Ela estava, mas nós usávamos apenas o e-mail para enviar informações, mas nunca tínhamos utilizado ele para fazer reuniões online, né? E aí nós começamos a descobrir como criar uma sala no Meet, como enviar o link para os alunos, como enviar isso por um e-mail, e era muito engraçado o depoimento dos professores, porque era como se eles estivessem aprendendo a ler. Ler não o alfabeto, mas ler as tecnologias, né? Ler os processos formais das tecnologias, né? E esse recurso foi muito utilizado, e ainda é muito utilizado para ministrar aula nessa comunidade, né? Boa parte dos alunos nós conseguimos atender por ela. Tem também um outro sistema que os professores usavam apenas para colocar aula, para fazer registro de aula, e a gente foi descobrindo tudo que estava por trás do sistema PES, que é o sistema, é o programa que a gente tem todo o monitoramento da escola, que é um programa da gestão municipal, então ele atende tanto em colocar documentos, como planejamento, como aulas, registro, tudo pode ser colocado nele. E aí nós descobrimos todas essas funções, que ele era para além do registro de aulas, ele era para além de uma postagem de planejamento, ele também servia também para postar atividades, para entrar em contato com os alunos, para fazer todo o sistema de atendimento que antes nós não víamos, porque nós não tínhamos a necessidade de recorrer a ele, o aluno estava próximo da gente, né? Uma ferramenta também muito utilizada, que foi utilizada também com bastante frequência, foi o WhatsApp, né, para manter a comunicação com os alunos quanto ao atendimento e esclarecimento de dúvidas, né, um acesso mais próximo dos alunos, e um atendimento bem mais rápido, porque a gente sabe que a gente envia um e-mail, nem todo mundo olha o e-mail, né, a gente manda, por exemplo, um recado para quem está na zona rural, às vezes também não chega. Então, nós usamos várias formas para poder fazer com que esse aluno tivesse um atendimento, o aprendizado, ele perdesse muito pouco do aprendizado que ele tinha de direito, né, durante o ano passado e esse ano. E essa escola foi uma das primeiras escolas a utilizar todo esse aparato tecnológico para poder atender os seus alunos, e serviu de modelo para toda a rede municipal de ensino. Uma outra coisa que nós fomos pensar foi a organização do tempo e do espaço, né, que foi uma outra coisa que surgiu com mais veemência. Nós fazíamos tudo isso, mas nós não tínhamos tanto assim, os professores não se preocupavam tanto com essa questão do tempo e do espaço. E nós vimos que nós tivemos um horário de aula diminuído, porque ninguém aguentava ficar muito tempo na frente do computador ou na frente do celular, né? O quantitativo de atividades para 8 dias, ou para 15 dias, nós tínhamos que pensar que currículo nós íamos ministrar, que currículo era importante que esses alunos aprendessem. Nós vimos também que, se antes eles tinham pouco, agora que essa questão do currículo fragilizou mais ainda. Mas, mesmo com tudo isso, nós fomos pensar o tempo, o espaço, que não era mais aquele lugar que
de casa para um espaço que era propriamente para assistir aula. Hoje, eu não saio de casa, eu preciso fazer da minha casa, do meu quarto, da minha sala de jantar, do meu local de estudo, quem tem, né, quem tem esse privilégio, ou mesmo debaixo de uma mangueira, porque tem alunos que às vezes ele está na zona rural, mora no interior, tem acesso à internet, aí ele vai para debaixo do pé de mangueira, põe uma mesa e vai estudar debaixo do pé de mangueira, e a gente ouve o canto do galo, né? A gente ouve, vê os bichos passando e tudo, para mostrar um pouquinho da nossa realidade. Então, esse tempo e esse espaço, ele foi sendo modificado, ele foi ficando diferente para esse contexto que nós estamos vivendo. Então, nós fomos realinhando também o planejamento e o acompanhamento dos alunos, porque a avaliação, como você falou, Michel, ela é uma avaliação, ela pode acontecer de diferentes formas. E aqui foi outra coisa que nós pensamos também. Avaliar como? Se manda uma prova, o pai responde, porque não quer, sabe que é prova, não quer que o menino tire a nota baixa. Então, o que a gente vai fazer? Então, nós criamos a estratégia de receber o caderno de atividades com aquilo que era passado para o aluno e fomos acompanhando e fomos realinhando a correção, como é que a gente podia ajudar, fazendo um plantão pedagógico na escola para atender esse pai que não entendia o conteúdo. E assim nós fomos trabalhando e, graças a Deus, tem dado super certo, né? Até agora. Só que estamos clamando ao Senhor que volte à normalidade, porque só Deus para fazer voltar ao normal, né? Então, as nossas considerações finais, né, que tem como objetivo refletir sobre o nosso trabalho, que tem como objetivo refletir o desenvolvimento do trabalho pedagógico em contextos pandêmicos, né? Nós partimos do seguinte problema, né, que é os desafios enfrentados pelo professor e pela comunidade escolar na organização do trabalho pedagógico, né, e nesse sentido nós observamos as dificuldades dos professores, que se estabelecem desde os recursos midiáticos, né, dos meios, do acesso, que a gente, desde 1990, que vem se falando muito nessa questão do professor, com mais uso do computador, com mais uso das mídias, né, para poder auxiliar no seu trabalho, e de uma certa forma nunca foi colocado para os professores, mas nunca houve uma exigência, uma necessidade. E quando houve essa necessidade, a gente ficou pensando, né, quanto tempo a gente não poderia estar usando todos esses recursos e nós não utilizamos porque não sabíamos, ou porque simplesmente nós sabíamos, mas não sabíamos manusear, né? Então, pensamos também a questão do acesso, né? Do manuseio, manter o contato com os alunos, que esse contato que não tem, com os alunos que não têm acesso à internet, né? Adaptação ao modelo de ensino remoto. Porém, como vimos os resultados, todos foram se adaptando a essa nova realidade, criando estratégias metodológicas para continuar o seu trabalho. Então, nessas considerações, nós vamos vendo que hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo conduzir esse trabalho. Sabemos que não é ainda o essencial, mas que bom que está aparecendo, né, meios para que a gente possa andar, porque a gente tem que se preocupar conosco e com o outro, nós precisamos se preocupar com a nossa aprendizagem, mas nós precisamos se preocupar com a aprendizagem dessas crianças, que por si só já são muito marginalizadas, muito, né, nessa comunidade que eu trabalho, com especialidade, que a gente está no extremo da cidade, atendendo muita gente que vem da zona rural mesmo, e uma comunidade muito carente. Então, a gente tem que atender em diferentes pontos para que a educação aconteça de fato, né? Então, nós utilizamos a nossa referência Barbosa para falar sobre a organização do tempo e do espaço, né? Nós utilizamos Brandão para falar o que é educação, como nós partimos agora e pensar o que vem a ser educação, porque Brandão vai falar sobre a educação como uma prática educativa, que abrange todos os espaços. E antes a gente dizia assim, olha, que a escola é o lugar de ensinar, né? A escola é onde é o lugar apropriado para se ensinar e para se aprender. Hoje a gente precisa dizer para o aluno que não é só a escola, que tem outros espaços. E no livro do Brandão, que é Educação, ele traz essa discussão. Ele vai apontando para a gente que essa aprendizagem acontece em todos os espaços, que não é somente na escola, mas que a escola também tem como uma função ter como esses outros espaços para ampliar as possibilidades de aprendizagem, né? Aí vai Paulo Freire também, que fala muito sobre a prática educativa, e
eu trago o livro dele, Educação como Prática da Liberdade. E lhe banho também para falar um pouquinho da sistematização do planejamento. Como é importante um bom plano, uma boa organização, onde a gente vê começo, meio e fim, e a gente vê que aquele documento ali não é só um papel, é um documento, onde se registra a vida do professor e onde está toda a sistemática de trabalho, né? Daquilo que pode acontecer. Então, esse é o nosso trabalho, né? A gente espera estar podendo contribuir, né, com a discussão, e a gente sabe que é uma discussão bem pertinente, né? Porque a gente está passando por precisando de muitas discussões e conhecer outras estratégias, né? Outras metodologias para que a gente possa ampliar a nossa visão também. Obrigada aí, Sim, Michel. professora Laurilene, parabéns, você, Virlane e a Marlene, não é isso? Gostei demais, até porque fala nessa questão de reorganizar, né? O pedagógico. Eu também trabalho na escola e teve diversas reorganizações. E, assim, foram reorganizações, às vezes, muito difíceis, né, de lidar. Então, essas adaptações foram realmente difíceis, como você coloca na apresentação do trabalho. Então, e a pandemia mostrou realmente a realidade. Eu estava na mesa também da professora Elisângela. Essa realidade, né? Então, precisamos urgentemente de políticas públicas, porque agora mostrou realmente a realidade sobre as tecnologias, que nem todos têm o acesso, né? Então, as redes sociais mais utilizadas realmente nesses tempos, tem plataforma, mas o WhatsApp realmente ligações é o que vai diretamente quando é mais urgente, né? Então, parabéns você, parabéns a todas pelas apresentações, estou gostando demais. E agora eu vou apresentar, né? Bom, estão visualizando? Estão todas visualizando? Sim. Boa tarde, né? Estamos aqui no terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e no quarto encontro de núcleo de estudo sobre formação, avaliação, gestão e currículo. O título do nosso trabalho é Metodologias do Ensino Superior e a Prática Docente em Tempos de Pandemia. Autor Michel Gabriel Duarte Moraes e professora Keliane de Oliveira Nascimento. O problema do nosso trabalho implicar em quais metodologias os professores universitários se reinventaram para ministrar aulas em tempos de pandemia, uma vez que é muito difícil, né, essas reinvenções para ministrar aulas online. Como objetivos, temos geral, que é compreender quais metodologias, estratégias metodológicas os professores da educação superior utilizam em sala de aula, considerando a prática em tempos de pandemia, tendo como específicos entender quais os desafios enfrentaram para a adaptação de aulas em tempos de pandemia, investigar quais as estratégias metodológicas de ensino os mesmos utilizam em sala de aula e analisar a prática docente dos professores em tempos de pandemia. A metodologia para essa pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo bibliográfico e de campo, onde iremos entrevistar 2 professores, tanto um da rede privada, da instituição de ensino superior, como de uma rede pública. Vamos fazer algumas análises acerca do trabalho que ainda está em construção, né? Que as transformações elas vêm acontecendo, né? Essas mudanças. E as adaptações do processo de ensino e aprendizagem também, logicamente. Né? Na educação do ensino superior, as metodologias ativas são cabíveis, desde que sejam empregadas às organizações e assuntos de modo interdisciplinar na formação. Então, essas metodologias ativas são bastante importantes e cabíveis, desde que tenham uma organização no modo interdisciplinar, então que englobe realmente a formação do acadêmico, né? Então essas reorganizações empregadas é basicamente isso, essas metodologias ativas que trazem na modalidade remota o despertar dessa formação. Então a metodologia do professor do ensino superior ela é reconstruída a todo tempo estamos reconstruindo, construindo, reconstruindo, né? Lecionando de forma que cria uma identidade na prática do professor, envolvendo as metodologias na operacionalização das aprendizagens dos alunos. Então, essa operacionalização da aprendizagem, da identidade, de reconstruir o tempo todo, se faz necessário na formação
do acadêmico do aluno, no caso. Aqui. Então, o professor sempre pretende que o aluno aprenda os conteúdos que vai trabalhar. Em geral, ele acredita que, fazendo uma ótima aula expositiva, a aprendizagem ocorrerá. E aí tem Maceta, 2003, página 65, perdão, faz justamente essa análise. Então, essa participação das aulas expositivas, ela é vista, né, pelo professor como a garantia de uma boa aprendizagem. Mas também deve ser buscada, né, metodologia de aprendizagem de outras formas, tanto na expositiva, no modo de apresentar slide, como em outras formas mesmo, em forma de jogos, em forma de uma aula mesmo de metodologia ativa que busque uma aprendizagem na formação. Então, essa prática na modalidade presencial, os professores se reinventam a todo tempo. E em tempo de pandemia, as reinvenções são redobradas, uma vez que a modalidade remota requer habilidades nas tecnologias que possam atender às necessidades. Então, despertar, né, nessa questão em tempos de pandemia, na modalidade remota, ela deve ser redobradas e reinventadas, porque essas habilidades nas tecnologias, elas se fazem necessárias, né? Ainda mais nesses tempos. Então, essa questão de se reinventar nesse momento, de buscar metodologias apropriadas, metodologias ativas, que busquem umas habilidades que possam ter uma aprendizagem, a aprendizagem ocorrerá tanto na aula expositiva, como em outro método que desperte esse aluno. Aqui nas considerações finais, né, a pesquisa ainda está em construção, mas podemos perceber que as adaptações dos professores foram várias, planejamentos, aulas remotas, reuniões, entre outros. Então, podemos perceber, né, que essas adaptações, como podemos ver também nos trabalhos anteriores, que aqui foram apresentados, elas foram necessárias, né? Foram várias reinventações, várias adaptações. Escolas trabalhou, adaptou de um jeito, outras já se adaptou de outro modo, né? De pensar, de planejar suas aulas para que continue a aprendizagem dos alunos e que não se sintam prejudicados, né, nessa aprendizagem. Então, foram diversas as readaptações para que o processo da aprendizagem poderá ser contínuo, né, e não deixando sobrecarregado de forma que não tenha essa aprendizagem. Então, aqui temos nossas referências, né, apesar da pesquisa estar em andamento, mas aqui temos nossas referências, né, que utilizamos para essa pesquisa. E meu muito obrigado a todos. Muito obrigado. E estou aberto, né, às colocações. Pronto, alguma colocação, gente? E... Parabéns, Michel, pelo seu artigo. Muito boa temática, viu? Muito pertinente. Isso, só temos que parabenizar, temos comentários também no chat. Professora Emanuele parabenizou o senhor, diz que achou muito interessante a questão das metodologias ativas, pois o aluno é o personagem principal do processo. Sim, sim, justamente nessa perspectiva, né? Não mais tradicional, e sim ativa, né? Porque o aluno realmente está no processo, o aluno com o professor. Então, é aquela relação, né? Professor-aluno, aluno-professor. Então, muito obrigado. É assim, os trabalhos foram todos apresentados dessa sala, todos debateram, né? Aqui, professora Laurilene, professora Laurilene, Irlane, Raquel, Eugênia, Emanuele. Gente, meu mouse está com probleminha aqui. Só um minutinho. Pronto. Meus parabéns a todas. Artigos publicados, né? Então temos até aí 30 de dezembro para enviar ele completo para publicação. Abraço a todos.
Obrigada, Emanuele. Já vou encerrar aqui a nossa sala.